Graça e paz, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos, muito bom estarmos reunidos aqui para louvar o Senhor. Os nossos amigos também que acompanham pela internet, pelo YouTube, sejam todos muito bem-vindos. É um tempo de celebração, de louvarmos e honrarmos o nosso Deus, o nosso Salvador, que se faz presente aqui e que nos comprou, que nos resgatou pelo seu precioso sangue, que nos torna essa família tão bonita e nos dá esse privilégio de estarmos aqui reunidos para louvar e exaltar o nome dele. Eu quero te convidar a iniciar o seu culto também, que se une ao meu, e todos juntos nós louvamos ao Senhor. Nós vamos orar nesse momento. Hoje nós teremos aqui um fundo muito mais bonito, né, do que só um violãozinho. Teremos aqui o piano, o teclado também, as meninas nos ajudando hoje. E faça a sua oração, né, dedique-se ao Senhor nesse momento, e logo mais também eu estarei orando e nós poderemos cantar ao Senhor. Queremos te agradecer, ó Deus, por mais essa manhã. Agradecer, ó Deus, por cada um que aqui veio, Pai. Senhor, ministra em nosso coração, Senhor, em nossa mente. Senhor, que possamos sair daqui hoje, ó Pai, e colocar em prática tudo aquilo que foi falado, Pai. Também, Senhor, queremos colocar em Tuas mãos, Senhor, essa ceia, ó Pai. Que possamos, Senhor, lembrar, Senhor, desse momento, Senhor, que é para Te glorificar, Senhor, para Te exaltar. E lembrar, Senhor, do Seu Filho na cruz por nós, ó Pai. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. Viemos para Te adorar, ó Deus. Amém. Amém. Vamos nos colocar em pé. As irmãs que vão cantar com a gente aqui podem vir. Nós vamos iniciar esse culto louvando ao Senhor, nos rendendo a Ele, né? E vem reinar em mim, Senhor. Seja o nosso Senhor. Vamos louvar ao nosso Deus. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só eu desejo reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui.
Vamos todos juntos, meus irmãos, fazer a leitura bíblica. Nós estamos no mês de dezembro, também pensando no Natal, né? Na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E é tão lindo quando nós lemos o profeta Isaías, há tantos e tantos anos atrás, já nos falando da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos ler com esse pensamento, né? Com esse foco, lembrando do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos todos juntos? Você que traz boas novas a Sião, suba num alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus. O soberano Senhor vem com poder, com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está, e seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida de seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamenta suas crias. Amém. Esse é o nosso Senhor, que veio para cuidar de nós, para nos resgatar, para nos fazer o seu povo, as suas ovelhas. E esse Senhor soberano, tão forte, veio também para servir, para dedicar a sua vida por amor a nós. E nós vamos continuar louvando a esse Deus. Ele é digno, digno é o Senhor. Graças eu te dou, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos campos em paz. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, Pelos cravos, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão,
ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Amém. Graças a Deus, nosso Pai. Amém. Os irmãos podem se sentar. Nós vamos passar agora para o nosso momento de oração, onde nós podemos compartilhar os nossos motivos de gratidão, as nossas súplicas, os nossos pedidos. Deus querido, obrigado, ó Pai, porque estamos aqui na Tua presença. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estar aqui na Tua casa neste domingo de manhã. Ó Deus, nós colocamos em Tuas mãos os pedidos de oração feitos aqui na Tua casa. Pedimos pela Helena, que o Senhor esteja abençoando a saúde dela, que o Senhor esteja salvando e cuidando e abençoando esse tratamento que ela vai fazer. Também pedimos pela Vera, colega da Dida, a colega dela também. Ó Deus, que o Senhor esteja libertando, salvando, restaurando a saúde. Te agradecemos, ó Deus, pela Fabiana, pelo esposo dela que está aqui conosco. Te agradecemos porque o Senhor está conduzindo os problemas da casa que ela está resolvendo. E te agradecemos, ó Deus, também pela vida da irmã Meire, que ela está bem melhor, está aqui conosco. Agradecemos pela família da Beth, que está hoje aqui louvando ao Senhor junto conosco, a Beth, a família dela. Obrigado, ó Deus, por esta família. Obrigado, ó Deus, por cada pessoa aqui presente, pela comunhão. E te agradecemos, ó Deus, principalmente pelo sacrifício maravilhoso que o Senhor fez por nós na cruz. Pedimos perdão das nossas falhas e fala conosco, ó Deus, na hora da mensagem. Prepara os nossos corações, ó Deus, para ouvir a palavra, para colocar em prática no nosso dia a dia. Oramos assim em nome de Jesus, amém. Queria convidar o pastor Alex, ele vai nos trazer a mensagem nessa manhã. Gostaria de orar pelo irmão, tá? Deus amado, nós te agradecemos por esse momento. E, Pai amado, nós colocamos diante do Senhor agora a vida do pastor Alex, pedindo que o Senhor o use como instrumento nas tuas mãos, como ferramenta poderosa do Senhor para falar aos nossos corações. Abra, Pai, os nossos corações, quebranta, Pai, a nossa vida e nos transforma, Pai, para sermos cada dia mais parecidos contigo, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Bom dia, irmãos. É um privilégio estar aqui com os irmãos, revê-lo. Algumas pessoas que eu não conheço também, né? Isso é gratificante, é uma alegria. Agradecer à igreja, ao pastor pela oportunidade de compartilhar com os irmãos. Na verdade, nós estamos numa viagem assim meio de surpresa, né? Não estava no nosso programa a viajar esse período para cá, para a região. No nosso programa humano, era no outro período. Mas nós fomos convidados por um casal, pelos 2 jovens lá do seminário que vão se casar, para fazer o casamento em Curitiba, agora dia 19. E aí eu disse, então vamos aproveitar, né? Vamos antes, para não ir só para o casamento, vamos passar lá, muita saudade da minha sogra e tudo mais. Então vamos passar lá, e dos irmãos, vamos ver e depois a gente volta. Então é uma viagem curta, vai ser 2 semanas que nós vamos passar pela região, mas que bom que deu para poder ver os irmãos, né? E participar ainda com os irmãos nessa manhã da reunião. Não quero estender na apresentação, para a gente aproveitar bem o estudo da palavra. Eu convido os irmãos para que abram sua Bíblia no Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 6. Você pode abrir a sua Bíblia para esse texto. João, capítulo 6. João, capítulo 6, versículos 16 a 21. João, capítulo 6, versículo 16 a 21. Esse texto de João,
ele é um texto bem conhecido da palavra de Deus. Ele talvez não seja tão conhecido e não seja tão citado no livro de João. Porque, de fato, no livro de João, ele tem uma redução do seu conteúdo. João escreve de uma forma mais resumida esse evento. Esse é um dos 7 sinais, ou dos 7 milagres que João descreve no seu livro, no Evangelho, com o propósito de mostrar quem era Jesus, de apresentar quem era Jesus. E ele faz uma descrição menor dessa narrativa do que Mateus, capítulo 14, do que Marcos, capítulo 6, faz dessa narrativa. Esses evangelistas, eles escrevem de uma forma mais completa esse evento. Então, para a gente, de fato, entender plenamente, ter uma compreensão maior desse texto, nós precisamos estar passeando, né? Nós precisamos juntar as peças desses três evangelistas, desses 3 autores, para nós entendermos plenamente o que João de fato está escrevendo e as lições que esse texto tem. É claro que João resume porque ele tem um propósito ao escrever, assim como Marcos tem um propósito quando ele coloca esse mesmo milagre, assim como Mateus tem um propósito quando ele relata esse mesmo milagre, João tem. E ele resume para entrar de acordo com o seu propósito. O interessante nesse texto, algumas questões importantes que nós devemos entender e que vão aparecer aqui na leitura, né? Uma dessas questões que vocês vão observar quando nós iniciarmos a leitura é que Jesus não está com os discípulos no momento que eles vão passar pela situação aqui, tá? Para nós entendermos, nós vamos ler do 16 ao 21, acompanhe na sua Bíblia. Ao descambar do dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rígido que soprava. Tendo navegado uns 25 e 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar. Aproximando-se o barco e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhe disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. É uma forma resumida que João faz aqui. Se você ler depois, você vai ver que os outros autores escrevem bem mais. Mas no início, os discípulos estão só. Eles não estão com Jesus. Jesus não está com eles na travessia. O Evangelho de Mateus vai dizer que Jesus estava despedindo uma multidão. Marcos também vai dizer isso, né? Que Jesus despediu e saiu para orar. Tem outras questões relacionadas ao horário, qual era o horário. Marcos e João vai dizer que era ao descambar, ao cair da tarde, quando a tarde estava passando, quando estava chegando a noite, provavelmente esse era o horário. Qual o horário que Jesus foi encontrar com ele? Marcos diz que era a 4ª vigília da noite. Mateus também diz isso, então provavelmente o vento e a travessia começaram ali às 18 horas, bem à tardinha, e muito provável Jesus foi ter com ele só entre 3 e 6 da manhã. Assim era dividido, 4 vigílias, era dividido a noite para os judeus. Então, provavelmente, Jesus só foi ter com eles nesse período, entre 3 da manhã, entre 3 e 6 da manhã. Foi um tempo longo que os discípulos passaram aqui, desde as 18 horas até as 3 da madrugada, né? Esse período longo que eles passaram não era uma região, não era
a região que eles estavam não era uma região tão larga. Alguns estudiosos dizem que do ponto onde eles saíram até onde deveriam atracar eram mais ou menos 8 quilômetros que havia nessa travessia. Então, eu falo isso porque convivi 14 anos entre o Amazonas. A gente sabe o que é uma distância longa, andando dias, e uma distância de 8 quilômetros que você vai, dependendo do transporte, levar alguns minutos. E mesmo a remo, como era a questão deles aqui, não era para ser longo, não era para ser tão distante, né? Mas as condições eram as piores possíveis para eles fazerem essa travessia. À noite, não tinham como lanterna naquela época, né? Era noite, muito vento, muita onda, o rio estava agitado, os ventos eram contrários, isso não favorecia a travessia daqueles irmãos. Muitas situações como essas nós passamos ali no Amazonas, e situações como essa, de fato, você pode se perder na sua travessia. A chuva, o vento faz você perder, e com todos os meios de navegações que nós temos, os equipamentos de navegações que nós encontramos hoje, que nós temos, ainda assim é muito fácil, é provável de numa travessia como essa, você se perder a direção, perder o rumo, né? E não chegar tão rápido quanto você imaginava. Mas tem muitas questões que envolvem esse texto, e o texto diz, nos outros evangelhos, vai dizer que Jesus saiu para o monte para estar sozinho. Marcos e Mateus vai dizer que ele estava ali para orar. Mas por que Jesus está... por que João descreve essa passagem justamente aqui? Se vocês observarem depois, sempre nos outros evangelhos, essa passagem está nessa sequência. Tem a multiplicação dos pães, como está aqui, capítulo 6, bem no início. Tem ela logo após, né? Nos 3 evangelhos está nessa sequência, a multiplicação e depois esse milagre. Aqui no evangelho de João, ele está como um sanduíche, né? Como um lanche. Você coloca um lado do pão, coloca a mortadela ou o queijo e coloca o outro pão. É como se fosse o recheio da questão, né? Por que eu digo isso? Porque ele começa o capítulo 6 falando da multiplicação dos pães. Aí tem essa história, versículo 16 a 21, é o recheio, está bem ali, e depois ele volta novamente, João volta novamente a falar sobre o milagre da multiplicação dos pães, explicando e descrevendo o desfecho final desse milagre. O milagre não terminou simplesmente na multiplicação, todo mundo de barriga cheia e cada um foi para sua casa. Ele tem desfecho depois. Ele tem um discurso longo, na verdade, a partir do versículo 22 até o final do capítulo 6, que é o versículo 71. Então ele tem um desfecho, tem um discurso final depois de tudo isso, e essa passagem está bem no meio. Parece até que ela está desconectada, parece até que ela não seria para estar aqui. Mas, na verdade, João tem um grande propósito. E nós vamos entender ao olharmos para esse texto. O tema da nossa mensagem é: confie em Jesus pelo que Ele é. Confie em Jesus pelo que Ele é. E a grande ideia que eu quero que os irmãos entendam é que conhecer quem é Jesus é essencial, e eu vou usar uma ilustração para ficar mais claro aqui, né? Conhecer quem é Jesus é essencial para navegarmos nos rios desta vida até o nosso destino final. Lembre-se disso. Conhecer Jesus, saber quem Ele é essencial para navegarmos. E quando eu digo navegarmos nos rios dessa vida, é nessa nossa caminhada, tá? É no nosso andar desta vida. É essencial a gente saber quem Ele é, para que a gente possa aportar, atracar no destino final.
a nossa morada final ao estarmos com Jesus. Confie em Jesus pelo que Ele é. Lá nos ribeirinhos, nós conhecemos muitos barcos de peixeiros. Barcos de peixeiros são pescadores, barcos grandes de pescadores, né? E esses pescadores, eles não têm um bom testemunho lá. Eles não são bem vistos no interior. Estão lá, tem muitos deles, mas não são bem vistos. Daqui para ali, você ouve pessoas reclamando deles, falando mal, questionando e reclamando. Mas eles estão lá, não sai de lá. Dificilmente você vai ouvir coisas boas deles. Eles são bagunceiros, gostam de orgias, fazem festa até alto, vêm com um aparelho de som grande nos seus barcos e encostam lá na beira e fazem muito barulho, usam muitas drogas, trazem drogas das cidades de onde eles vêm, né? Para ficar, eles passam meses ali naquele contexto de rio, desde a manhã, cedinho, 5 da manhã, eles já estão no rio, pegam sol e chuva até 6, 7 horas da noite, então eles passam o dia inteiro nisso, e eles estão ali cheios dessas químicas, né, no corpo, trazem, vendem para as pessoas que estão ali. Tem muitos filhos de pescadores pela beira daqueles rios, porque eles vêm, se envolvem com as meninas dali, e quem é que leva a culpa disso depois? O boto. Você vai ver muito filho de boto, né? Quem é o pai? É o boto. Não é, né? É os pescadores que estão lá e que vêm, as meninas veem, é novo, e se envolve. Quando você vê, tem um monte de botinho não, de criança, né? Que estão lá, que são filhos. A gente conhece, a gente sabe, e fazem isso, é comum eles fazerem isso. Mexe, roubam as coisas que tem lá, não são pessoas, raramente você vai encontrar alguma pessoa legal, joia, raramente, existe, mas na sua grande maioria são pessoas que não são bem vistas. Mas por que eles estão ali? Por que as pessoas permitem que essas pessoas estão ali? Na verdade, eles estão ali não pelo que eles são, né? Mas eles estão ali pelo que eles podem oferecer. Tá? As pessoas só permitem eles ficarem ali por interesse, pelo aquilo que eles podem oferecer, porque quando é a época do peixe, tá? Eles pegam muito peixe. Eles têm os equipamentos, eles têm as malhadeiras, as redes, os equipamentos certos. Então, eles pegam, quando pegam de tonelada, muito peixe. O que acontece? Ao pegar o peixe, eles têm que distribuir para as pessoas nas comunidades, né? Então, nós temos várias fotos e vídeos de quando eles pegam o peixe, aí os ribeirinhos vão nas suas canoas com remo, com motor e encostam um monte de, né? E eles jogam, eles dão muito peixe. Nós recebemos muito peixe, né? Conhecemos alguns. Então eles estão lá, se eles pegam 1, 2, 3 vezes no dia, as pessoas vão lá e pegam muito peixe. Então isso é bom, eles podem oferecer isso, tá? Eles estão ali pelo que eles podem oferecer e não pelo aquilo que eles são. Essa ilustração, esta situação, nos ajuda a entender esse texto aqui, tá? O que Jesus quer fazer, o que Jesus quer nos ensinar, o que João quer nos apresentar, o que João quer nos ensinar. Como eu disse, Jesus multiplica os pães no capítulo 6, né? Jesus multiplica os pães, sacia a fome daquelas pessoas que foram para ali, tá? Nós vamos observar que no final, no versículo 14 e no versículo 15 especialmente, né? O versículo 15 do capítulo 6, observe: sabendo Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Eles queriam proclamar rei Jesus agora, né? Queriam dar um cargo bom por Jesus. Mas por que eles queriam fazer isso? Por interesse. Era interesse que eles queriam ali. Eles estavam interessados em fazer Jesus rei pelaquilo que Jesus poderia dar para eles, não pelaquilo que Jesus era.
E nós podemos observar isso porque o discurso, no versículo 26, continua o discurso, porque depois, no dia seguinte, depois que Jesus atravessa, que acontece o milagre da travessia aqui, eles atravessam e vão até Jesus, versículos 25 e versículo 26. 25, e tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaram aqui? A resposta de Jesus, no versículo 26, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vocês me procuram, não porque vistes sinais, mas porque comertes os pães e vos fartartes. Eles estavam querendo colocar Jesus como rei por causa daquilo que Jesus tinha feito, saciado a fome dele, matado a fome física dele, e não porque Jesus era o pão da vida, e não por quem Jesus é. Então, essa narrativa de João é proposital aqui nesse momento. João quer relembrar, João vai fortalecer o seu propósito, quando ele descreve lá no capítulo 20, 31, dizendo que essas coisas foram escritas para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. Esse era o propósito, vocês entendam quem é Jesus, que Jesus era o Filho de Deus e ele estava preocupado. Jesus estava querendo trabalhar na vida dos discípulos para que os discípulos não fossem também influenciados pelo pensamento daquelas pessoas. Vamos fazer Jesus rei porque ele pode nos dar muitos bens. Vamos fazer Jesus rei porque ele pode suprir a nossa necessidade física, material. Então, por isso eles queriam seguir Jesus, estava muito bom para eles nesse sentido. E Jesus estava trabalhando, ele usava essas situações para moldar a vida do discípulo. O próprio capítulo 6 da multiplicação dos pães, capítulo 6, versículo 6, olha o que diz lá: mas dizia isto para o experimentar, porque ele já sabia o que ia fazer. Então, quando Jesus pergunta ali para os discípulos, o que nós vamos oferecer? Ele estava experimentando qual vai ser a reação dos discípulos. Será que eles vão confiar? Será que eles estão entendendo? E a maneira deles experimentar isso era fazer os discípulos passarem por situações que era palpável, né, para aprender. As situações, os milagres eram didáticos. Jesus queria ensinar algumas coisas para ele. E isso fica claro também aqui, de uma forma sucinta. Por isso que João, ele não destaca. O Marcos vai dizer que Pedro, quando viu Jesus, disse: Senhor, deixa eu ir contigo. E foi aquela situação que ele entrou no rio, mas Jesus diz que ele não tinha fé e ele afundou ali no rio, né? Então João esquece desses detalhes porque ele quer enfocar em Jesus. Ele quer mostrar quem é Jesus. Lembre-se, conhecer quem é Jesus é essencial para navegarmos nos rios desta vida, né? Até chegarmos ao ponto final. Nós vamos ver rapidamente nesse texto, pelo menos 3 maneiras que Jesus apresenta para os discípulos quem ele é. Quem ele é. E isso é importante para nós entendermos e crermos da mesma forma. Sermos seguidores de Jesus, não pelo que ele pode oferecer, mas sermos seguidores de Jesus pelo que ele é. A primeira maneira que Jesus mostra quem ele é para os discípulos é conduzindo os discípulos à tempestade, permitindo que os discípulos passem pela tempestade. Versículo 17 começa: ao descambar o dia, os discípulos desceram para o mar. Parece uma forma estranha de mostrar quem ele é, né? Parece uma forma estranha de Jesus mostrar para os discípulos quem ele é, enviando os seus discípulos para a tempestade, para aquele momento de turbulência como que estava acontecendo naquela situação. Para nós entendermos o que está acontecendo aqui, nós precisamos de detalhes. João não esclarece como foi que os discípulos foram parar ali. E quando a gente lê só daqui, até parece uma indiferença dos discípulos. Versículo 16, versículo 17, e tomando um barco passaram para o outro lado. Quando você lê só João, parece que os discípulos não se importaram com Jesus, né? O que aconteceu? Eles desceram ao final da tarde,
pegaram um barco e atravessaram. Opa, será que eles não esperaram Jesus? Por que eles não esperaram Jesus? Por que não mandaram alguém chamar? Parece um tanto que indiferente, mas não é isso que acontece. O Mateus capítulo 14, 22 diz que Jesus compeliu os seus discípulos a atravessar. Marcos, da mesma forma, diz que Jesus compeliu eles a atravessarem. E o próprio João, no versículo 17b, diz que Jesus ainda não viera ter com eles, como se João soubesse de alguma coisa. João dizia, ainda Jesus não viera ter com eles, dá essa ideia, né? É claro que João está escrevendo de algo que ele passou, mas agora está escrevendo, né? Ele já sabia ao escrever o que tinha acontecido, então por isso ele está dizendo, ele sabia que Jesus ainda está lá. Mas esses versículos, a palavra compelir, ela significa literalmente fazer se deslocar à força. É essa a ideia, fazer deslocar-se à força. Então os discípulos desceram para ali porque Jesus impeliu eles. Foi Jesus que ordenou para eles. Foi Jesus que mandou eles para o barco. Foi Jesus que mandou eles passarem por aquela situação perigosa. Jesus mandou eles descerem, insistiu com os discípulos. A Bíblia Viva vai dizer que Jesus mandou os discípulos atravessarem aquela situação, aquele rio que estava revolto naquele momento. Jesus queria ensinar algumas coisas para aqueles discípulos. E uma dessas lições, Jesus queria ensinar para eles no meio da tempestade. Jesus estava mandando os seus discípulos para aquela situação. E por mais que soe estranho para nós, mas Deus permite que essas coisas aconteçam, porque Ele tem autoridade para fazer isso. Jesus quer mostrar a sua autoridade, quer ensinar para os discípulos lições importantes, fazendo eles passarem por aquela situação. E isso mesmo aconteceu com o próprio Cristo. Deus o mandou para sofrer também, né? Deus o mandou para que ele pudesse sofrer. Nós temos várias situações no Novo Testamento, Lucas 22, 42, quando Jesus está na sua última noite, ele está orando, se possível passa de mim este sofrimento, contudo não seja o que eu quero, e sim a tua vontade. Mateus capítulo 26, 53, 54, falando sobre aquela última noite, quando os soldados vêm para prender Jesus e Pedro reage, Jesus diz, não faça isso, se eu quisesse, né? O Pai mandaria anjos para me defender. E como se cumpriria a Escritura? Jesus pergunta para Pedro. Tem que ser assim. Jesus teria que passar por isso. Mateus capítulo 4 diz que Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo Espírito. O Espírito levou Jesus para ser tentado, para a provação. E a Bíblia está cheia de relatos de pessoas, de irmãos que foram conduzidos pelo Senhor a situações, a tempestades terríveis na vida, porque Deus tinha propósito. Nós podemos lembrar de José, capítulo 45, no final de tudo, não foi vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus para a preservação da vida de vocês. Deus o mandou para aquela situação terrível, problemas terríveis, para que ele fosse o mantenedor da vida do povo de Israel. Mateus capítulo 10, versículo 16, quando Jesus está enviando os discípulos, Jesus diz, eu vos envio para o meio de lobos, né? Jesus está dizendo, eu vou enviar vocês para situações difíceis nessa vida. Então não é estranho e nós não devemos estranhar essas situações. Jesus vai permitir que você entre nas tempestades dessa vida, porque Ele quer ensinar alguma coisa para você. Ele quer mostrar quem Ele é. As situações, as provações são inevitáveis, mas nós devemos acreditar em quem Jesus é. Ele quer mostrar isso para os discípulos. Ele quer trabalhar na vida dos discípulos. Ele não quer que os discípulos sejam levados por aqueles pensamentos, vamos torná-lo rei, porque ele pode saciar a nossa fome, ele vai resolver todos os problemas, e nós não vamos ter tempestade, nós não vamos ter falta de nada, de saúde, ou de bens, ou de qualquer coisa. Não, Jesus nos
manda nesses momentos difíceis para nos ensinar. Talvez você esteja passando por tempestade porque Jesus quer ensinar algo, quer mostrar quem Ele é na sua vida. Você precisa entender essas verdades, né? Precisamos entender quem é Jesus. Quantas situações difíceis esse ano você deve ter passado? Quantas tempestades pela crise, pela pandemia, por qualquer situação, você deve ter passado. Não pense que isso saiu fora do controle de Deus. Ele está no controle e nós vamos ver tudo isso. São situações que Ele passa para a gente não perder de foco quem Ele é. Ele tem autoridade sobre todas as coisas, mesmo quando nós não entendemos. E Ele permitiu que os discípulos, Ele mandou os discípulos para aquela situação. Ele conhecia, Ele sabia que o mar iria ficar revolto, que a tempestade ia crescer naquele momento, que eles iam passar por momentos difíceis ali. Mas ainda assim, Ele empurra, Ele permite, Ele administra essa situação, porque Ele queria trabalhar. Ele queria moldar a vida dos discípulos. Ele não queria, é um tratamento de choque. Ele não queria. Nós somos muito fáceis levados pelas coisas erradas, não é verdade? Você não precisa ensinar coisa errada para ninguém. Mas o quanto é difícil a gente aprender as coisas certas. Precisamos de um tratamento de choque para a gente entender o que é o bom e o que é verdadeiro. Jesus faz isso com os discípulos. Então a primeira lição que Jesus mostra quem Ele é permitindo que os discípulos passem por aquela tempestade, levando os discípulos àquela tempestade. A segunda lição aqui que nós aprendemos sobre quem Jesus é, lembre, nós devemos confiar em Jesus pelo que Ele é essencial para nós navegarmos nessa vida, sabermos quem é Jesus. A segunda lição aqui que nós devemos entender sobre quem é Jesus e como é que Jesus mostra isso para os discípulos, mostrando que as adversidades dessa vida não podem conter a sua atuação. O que eu quero dizer aqui? Jesus controla as forças da natureza. E Jesus vai mostrar quem Ele é para os discípulos ali, mostrando que aquelas aparentes adversidades que está acontecendo, que eles estão passando ali, não vão impedir Jesus de atuar no meio daquele caos, no meio daquela situação, para poder ajudar os seus discípulos. Então Jesus vai mostrar quem Ele é, mostrando a sua força além sobre essas tempestades, sobre as situações difíceis que estavam acontecendo ali. E note bem a progressão dos eventos que acontecem nessa situação. O versículo 17 que nós lemos já diz que estava escuro. João diz isso. Versículo 17, a parte B. Já se fazia escuro. Como eu disse, provavelmente depois das 18 horas. Eu imagino que nenhum de vocês aqui, ou poucos, já tiveram alguma experiência de navegar à noite. Eu, particularmente, não é o meu horário favorito, tá? Navegar à noite, eu gosto de ver as coisas, né? Eu gosto de ver para onde estou indo, principalmente com barco e tudo mais. Então, não era o melhor horário, e principalmente naquela época, sem todos os recursos para navegação. Então, já se fazia escuro. O versículo 18, ele usa uma linguagem aqui, e o mar começava a empolar-se, né? Essa ideia aqui de empolar-se, né? É a ideia de que o mar começava a ficar violento. Então já era escuro. O mar estava começando a ficar violento. E o texto continua dizendo que soprava um vento rígido, ou seja, um vento duro, um vento forte. E esse vento ainda era o quê? Contrário ao que eles estavam navegando, né? Não adiantava eles levantarem a vela, porque o vento ia quebrar, e era contrário, ia trazer para trás. Eles remavam, mas não fazia diferença, tá? Então era tudo contrário, era uma situação caótica ali, havia o desgaste físico deles. Nessa distância de 8 quilômetros, você levaria mesmo a remo entre 2 e 3 horas para atravessar.
Não é um período, uma viagem tranquila, conversando ainda com quem está no lado, tá? 2, 3 horas. Mas eles já estavam nessa briga provavelmente há 9 horas. Provavelmente com o vento, com o temporal, com a chuva, com a escuridão, se perderam ali no meio, pensavam que estavam indo, voltaram, não tinham a direção. Se perderam a direção, o tempo era prolongado, a resistência já não era a mesma, não havia helicóptero de resgate, não havia lancha para resgatar eles, não havia trabalho especializado para cuidar daquelas pessoas, para salvá-la, aqueles irmãos no meio daquele temporal. E João diz que Jesus ainda não viera ter com eles. João entendia. João está escrevendo agora, ele já sabia do que estava acontecendo. Mas o interessante, talvez você possa pensar, mas Jesus estava do outro lado, esperando se acalmar, esperando o vento se acalmar, para ele poder ajudar, não tinha como Jesus ir lá para ajudar aqueles irmãos naquele momento. Não é isso que acontece. O texto vai nos mostrar que Jesus vai ao encontro dos discípulos. Ele não acalma a tempestade como ele fez em outro lugar. Jesus vai em meio à tempestade. Jesus anda sobre as águas, com as águas revoltas como elas estavam ali. Ele não espera essas coisas passar. Jesus controla, Jesus atravessa, Jesus passa sobre essas ondas, Jesus passa sobre essas situações, sobre tudo isso, porque ele tem autoridade. Isso me lembra o que fala o profeta Naum no capítulo 1, ele diz: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são os pós dos seus pés. O Senhor tem os seus caminhos, ele não precisou acalmar, ele não precisou fazer o milagre, ele poderia fazer isso, mas ele atravessa aquela onda, ele atravessa a tempestade, ele atravessa a tribulação, ele atravessa os problemas. Eles não impedem Jesus de chegar aos seus discípulos. Jesus é transcendente, Jesus é imanente, ele está além da natureza e ele controla a natureza, ele controla a história, ele controla o universo, ele pode controlar todas as coisas da forma que ele quer, ele criou, ele sabe dessas coisas e ele não precisa parar para ir até você. Ele não precisa te curar para ir até você, ele está com você, ele ultrapassa as dificuldades, ele está com você, ele se aproxima dos discípulos. Agora, você pode imaginar o que está na cabeça dos discípulos, né? E isso aqui é imaginação minha. Parece que João faz de propósito aqui, quando ele diz que Jesus ainda não viera ter com ele, né? Talvez na cabeça de João ou dos discípulos, né, esteja o que aconteceu em Marcos 4:35. O que aconteceu em Marcos 4:35? O evento onde Jesus está com eles no barco, né? Jesus está com eles no barco, está dormindo. E mesmo com Jesus no barco, o que acontece? Vêm os problemas, vem a tempestade e Jesus acalma. Parece que ele faz de propósito. O que ele está querendo ensinar para nós? Estando Jesus presente ou não estando, os problemas são inevitáveis. Os problemas vão acontecer, tá? Crente e descrente passam por problemas, eles são inevitáveis, fazem parte da nossa vida. O importante é você saber quem é Jesus. O importante é você saber quem é Jesus. As tribulações são variadas, as tribulações são diversas em nossas vidas. Tiago diz que as tribulações são variadas. 1 Coríntios 1:8, Paulo passou por tribulações acima das suas forças. Pensava até que iria morrer naquela situação. 2 Coríntios 4:8 diz que em tudo somos atribulados, porém não desanimados. São muitas as adversidades, são muitas as situações que nós passamos, mas não podemos deixar de acreditar que o Senhor pode ultrapassar, intervir no meio desta situação para nos ajudar, para estar conosco, porque Ele é
o grande Deus, Ele é o próprio Deus. Jesus pode ultrapassar as situações difíceis dessa vida para estar conosco. E Jesus vai mostrar isso para os discípulos. Ele não precisa acalmar, ele não precisa fazer o mar se acalmar, o vento se acalmar para estar lá. Nada disso pode impedir. Nós somos limitados. A pandemia serviu para mostrar isso, né? Os lados difíceis que tem da pandemia, mas principalmente quando alguém adoece ou que está no hospital e você não poder ir lá para estar ao lado, para dar a mão, para estar acompanhando. Nós não podemos fazer isso, ninguém pode fazer isso, não é aconselhável. Mas Jesus está lá. Jesus ultrapassa as barreiras, as dificuldades. Ele pode estar lá. Ele está acima de todas essas questões, ele pode nos socorrer. Russell Shedd diz que o milagre de Jesus aqui não foi um milagre apenas, né? Mas foi um evento que mostra 3 milagres de Jesus, porque ele diz que ele conquistou a gravidade ao andar sobre as águas e não se afundar. Diz que ele controlou o cosmo, porque ele mandou a tempestade, a tempestade parar. Diz que ele conquistou o espaço, porque no momento em que Jesus chega no barco, logo eles vão para o outro lado, né? Logo eles chegam onde estavam. E é interessante a descrição no original, porque essa é a ideia. Logo eles chegam assim que Jesus chega no barco. Então Jesus mostra quem ele é, permitindo que os discípulos passem pela tempestade naquele momento. Jesus mostra quem ele é, ultrapassando os problemas que estavam, as tempestades, sem esperar passar ou não, para estar com os discípulos. E, por último, Jesus mostra quem ele é, concedendo paz em meio às adversidades da vida. Jesus revela quem ele é, mesmo em meio à tempestade, concedendo paz para aqueles irmãos naquela situação. Como eu falei, diferentemente de Marcos e de Mateus, João não se preocupa em evidenciar as fraquezas dos discípulos, não se preocupa em evidenciar a descrença, como ele fez em Marcos. No final de Marcos, ele diz que eles não entenderam o que Jesus tinha feito com a multiplicação dos pães. Mateus vai dizer que Jesus falou para Pedro, homem de pouca fé, porque ele afundou naquele momento. Não é isso que João quer fazer. O que João quer mostrar é a divindade. O que João quer mostrar é quem é Jesus. Que os discípulos deveriam seguir ele pelo que ele é e não pelo que ele poderia oferecer. Após os milagres, aquelas pessoas queriam fazer Jesus rei porque queriam encher suas barrigas. É isso que Jesus quer tirar da mente dos discípulos. E Jesus chega aos discípulos de uma forma inusitada. Eu diria que de uma forma assustadora. O versículo 19... Capítulo 6, 19, tendo navegado uns 25 e 30 estágios, eis que viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, ficaram o quê? Possuídos de temor. Marcos e Mateus vai dizer que eles pensavam que era um fantasma, se assustaram, ficaram com medo, porque Jesus se aproxima de uma forma inusitada. E quando o texto diz que eles viram Jesus, João está escrevendo, eles viram o Jesus, mas não sabiam quem era ele naquele momento. Eles não sabiam se era Jesus. Agora imagina, talvez a gente critique os discípulos agora dizendo, mas que homens sem fé, que homens sem conhecimento, ficaram temerosos, né? Ficaram assustados, pensaram que era até um fantasma naquela situação. É muito fácil para nós criticarmos nesse momento, né? Você já pensou estar ali no meio de uma tempestade, de uma crise, vem alguém no meio do vento, vem alguém andando sobre a água e tudo mais, o que você vai pensar? É um fantasma, você vai se assustar. Imagine a reação daqueles discípulos, eles eram pescadores, na sua grande maioria. Imagine as histórias de pescadores que Pedro e aquelas pessoas desde pequenos aprenderam. E se você convive com pescadores, se você mora na beira de rio, eu nasci, cresci na beira de rio, um monte de histórias que você tem, que pessoas contam, de tantas coisas que acontecem, né? De cobra grande, tamanho de um tambor, de cobra grande que
que tem rios que a gente navega, que eles disseram que foi aberto pela cobra grande, de fantasmas, de bola de fogo, de tantas outras histórias que se você sentar, à noite você não vai dormir sozinho, assustado de tantas histórias. Esses discípulos sabiam de tudo isso que estava acontecendo. Eles passaram por tudo isso, eles sabiam de tudo isso e se assustaram naquele momento. Então Jesus revela aos seus discípulos quem Ele é. Olha o que acontece, versículo 20. Jesus não briga com eles. Jesus não fala para eles, João revela isso, homens de pouca fé, como revela antes. Mas Jesus, no versículo 20, João descreve, mas Jesus lhe disse, sou eu. Sou eu. Vocês me conhecem, sabem quem eu sou, né? Sou eu que estou aqui agora. Jesus revela, Jesus se apresenta, esse eu sou diz muitas coisas para os discípulos. E João por várias vezes vai usar essa expressão, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eles sabiam o que essa expressão significava e eles estavam no meio daquele temporal, no meio daquela situação tão difícil que ali estava. E Jesus estava mostrando para eles entenderam quem era Jesus. Eu sou, está aqui. E o texto diz que de bom grado, diferente de Marcos e de Mateus, João está descrevendo aqui o entendimento que ele tem. Eles mandam Jesus entrar no barco. Entra Jesus, né? Conduz o nosso barco, conduz a nossa vida. Entra Jesus, fica aqui conosco. O interessante é que o texto diz, o texto não diz se a tempestade passou. O texto não diz se o mar se acalmou. Mas o texto deixa bem claro que os discípulos estavam calmos. Eu sou chegou, Jesus entrou no barco, Jesus estava com ele, eles se acalmaram, nós não temos descrição aqui do que aconteceu, e depois de se acalmarem, depois de estarem com Jesus, logo o barco atravessou para estar do outro lado. Veja, o milagre é didático, Jesus quer ensinar para aqueles discípulos que mais importante do que o que ele pode oferecer é estar com Jesus, é saber quem é Jesus. O eu sou chegou até eles. E isso foi suficiente para acalmar o coração deles, para acalmar o temor em que eles estavam e entendesse quem era Jesus. E os discípulos aprenderam isso. Os discípulos entenderam isso. Se vocês observarem, depois, as outras pessoas que viram a multiplicação e que vieram para Jesus pelo que ele poder oferecer, ouviram um longo discurso de Jesus, um duro discurso de Jesus. Vocês vieram porque vocês encheram a sua barriga, vocês não creem em mim pelo que eu fiz, né? E eles queriam ver mais sinais ainda, o versículo 30. Então lhe disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Ainda queriam mais sinais. E Jesus queria tirar essa visão dos discípulos. Jesus continua o seu discurso, ensinando, repreendendo a dureza daquele coração. Mas no versículo 66, João mostra que os discípulos entenderam o ensinamento de Jesus. Versículo 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, já não estavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós retirar-vos? Vocês não querem ir com aqueles interesseiros? Vocês não querem ser igual àqueles que estão seguindo Jesus pelo emprego, pelo dinheiro, pelo bem-estar que Ele pode oferecer, pela sede que Ele pode matar física, pelo alimento físico que Ele pode dar? Vocês não querem seguir Ele? Jesus está dizendo para os discípulos. Versículo 68, respondeu Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Para quem iremos? Nós temos a Ti. Tu tens a palavra. Tu é o pão da vida. Nós não necessitamos mais das outras coisas. Se nós só queremos o que Jesus pode oferecer, vai se acabar. Mas se nós queremos a Jesus, nós vamos ter Ele e todos os benefícios que Ele pode oferecer.
Os discípulos entenderam a mensagem. Não siga Jesus pelo que Ele pode oferecer. Siga Jesus pelo que Ele é. O eu sou, tá? O Deus verdadeiro. O pão da vida. O pão da vida. Os discípulos entenderam isso. E nós precisamos entender. Não podemos seguir Jesus pelo que Ele pode oferecer. As pessoas que assim o fazem não têm raízes. Nós precisamos entender Jesus nesse tempo de crise. Nós precisamos confiar nessa época de crise quem realmente Ele é. O eu sou, que controla as tempestades, que controla as coisas difíceis, que ultrapassa os problemas dessa vida, que não nos abandona, que chega no nosso barco e nós esquecemos das outras coisas, porque Ele pode dar paz àqueles que estão passando por dificuldade. Ele vai nos ajudar, como ajudou Daniel entre os leões, como ajudou os seus companheiros na fornalha de fogo ardente, porque essas coisas não podem impedir Jesus de nos alcançar, de estar conosco. Precisamos entender quem Jesus é. Quero terminar lendo 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, Paulo entendia perfeitamente. Tá? Conhecer Jesus é essencial para navegarmos nos rios dessa vida e atracarmos ao nosso destino final. 2 Timóteo 1,12 diz assim: e por isso estou sofrendo estas coisas, Paulo diz, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei em quem eu tenho crido. Jesus, o eu sou. Eu sei que Ele é poderoso para guardar a minha fé, mesmo nas adversidades dessa vida, até o dia final. Fique com Jesus pelo que Ele é. Confie nele pelo que Ele é. E muitas coisas Ele vai realizar em sua vida. Que Deus possa nos ajudar a entendermos essa simples lição, mas tão fundamental para a nossa vida. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos pela Tua Palavra. E a Tua Palavra é tão verdadeira e suficiente para as nossas vidas. Lembramos hoje, é o dia da Bíblia, Senhor, o quanto precisamos valorizar as lições, os milagres, os princípios que o Senhor deixou revelado na Tua Palavra. E o quanto nós, nesse momento, precisamos, Senhor, entender quem é o Deus que nós servimos. Que nós precisamos estar ao lado de Jesus pelo que Ele é. O eu sou, o Filho de Deus, o Senhor, o nosso Salvador, Pai. Que não sejamos interesseiros, que possamos segui-lo pela fé, confiados de que o Senhor pode nos guardar até o dia final. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Alex. Queria convidar a família Lovati, elas vão fazer uma participação musical agora. Nesse momento, quero te convidar, depois de tudo isso que nós ouvimos também, de nos prepararmos em oração para logo após participarmos desse momento da ceia. Esse louvor tem como título Ao Olhar para a Cruz. Que nós possamos refletir neste momento, após ouvir uma mensagem da parte do Senhor aos nossos corações, que nós possamos refletir o sacrifício de Jesus, não só hoje, mas no nosso viver diário, que nosso coração seja agradecido a Jesus Cristo pelo alto preço que Ele pagou lá na cruz do Calvário. Buscando a paz e descanso.
Nós vamos passar agora para o nosso momento de ceia. E as coincidências, né, que o Senhor faz, né? As cristocidências. Antes da ceia eu preparei um texto para lermos aqui. O vento está forte hoje. Que justamente está em João capítulo 6. João capítulo 6, e eu gostaria de ler os versículos 53 e 54. Assim que Jesus está lá em Cafarnaum, né, tem toda essa travessia, e aquela multidão de discípulos vai atrás de Jesus para poder receber mais pão, depois que eles receberam aquela primeira multiplicação, né, e saciaram as suas barrigas cheias de pão. Eles queriam mais, né? Assim como o pastor Alex já nos ensinou aqui nessa manhã. E Jesus dá uma exortação para eles, porque Jesus ele não está interessado em ter números de seguidores, né? Em ter uma rede social gigantesca e muitos seguidores apenas em números. Jesus está interessado em relacionamento, em qualidade de vida espiritual. E aí quando eles vão atrás de mais milagres, de mais pão, olha o que Jesus fala para eles. Versículo 53, Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E ele continua aqui de uma forma que depois aquela multidão de discípulos vai falar assim: que dura palavra. Porque eles entenderam aqui como um canibalismo até, né? Eles falaram assim: que coisa pesada, que coisa chata de Jesus estar falando aqui dentro de uma sinagoga, né? Dentro da igreja. E ele falando que a gente tem que comer a carne dele, beber o sangue dele. O que é isso, né? E depois daquilo, aquela multidão de discípulos vai embora. E assim como o pastor Alex, Jesus vira até para os 12 e fala assim: vocês também não vão, não? Porque aquele povo estava interessado apenas em milagres, apenas em religiosidade. E nós temos pregado muito sobre isso aqui. Até toda essa caminhada que nós tivemos, né, no Sermão do Monte, nós temos visto como Jesus bate na questão da religiosidade, em apenas querermos, né, servir por servir, para cumprir formalidades, para que os outros vejam, para receber milagres e tudo mais. E nós corremos um sério risco de olharmos para a ceia dessa mesma maneira, de cumprir mais uma formalidade, de cumprir mais uma religiosidade, de achar que Jesus está falando aqui, ó, eu preciso beber o suco, né, o vinho, eu preciso comer do pão, senão eu não vou para o céu. Não é isso. Jesus está falando de quem não se alimentar dele, de quem não tiver um relacionamento de intimidade com ele. Isso que nós fazemos aqui, meus irmãos, é uma ordenança do Senhor, mas é um memorial. É apenas um símbolo daquilo que eu e você devemos estar fazendo todos os dias na nossa vida, de nos alimentando da carne do Cordeiro que foi entregue ali na cruz para nos salvar, do sangue precioso desse Cordeiro perfeito, imaculado, que foi derramado para nos purificar do pecado. Então de nada adianta nós virmos aqui cumprir apenas uma religiosidade, se lá fora das paredes daqui do que nós chamamos, né, de igreja, se lá na vida real, no seu trabalho, na sua família, nos seus relacionamentos, no trânsito, você não viver como um discípulo de Cristo, você não estivesse alimentando dessa carne, desse sangue, e sendo semelhante a Ele. É um momento, meus irmãos, de nós repensarmos, de nós lembrarmos do nosso relacionamento com Cristo, do que Ele fez por nós em primeiro lugar, e o que Ele espera de nós em troca, o que Ele exige de nós em troca, de sermos alimentados por Ele mesmo. Então eu quero que você tenha essa consciência ao tomar do seu pão, ao tomar do seu cálice, que você possa estar pensando isso e se comprometendo mais uma vez em viver com o Senhor, sendo alimentado pelo Senhor e viver para o Senhor. Que privilégio o Senhor nos dá de vir buscar a nós pecadores, morrer em nosso lugar e nos dar esse privilégio de sermos alimentados por Ele e de nos tornarmos semelhantes a Ele. Quem somos nós para isso? Mas prepare aí o seu cálice.
pode abrir aí o seu pedaço de pão, o seu copinho com suco, e nós vamos nos alimentar nesse momento. O apóstolo Paulo nos dá a orientação lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, onde ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Vamos todos juntos então comer do pão nesse momento. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, em memória do Senhor e anunciando a morte, a vida dele, a ressurreição e a volta do Senhor, vamos também tomar o cálice nesse momento. Irmã Beth, a irmã poderia vir orar nesse momento por nós, agradecendo ao Senhor esse momento. Senhor nosso Deus, nós agradecemos e louvamos ao Senhor pelo sacrifício que o Senhor fez na cruz, que hoje nos dá a vida, ó Deus, e nos dá a esperança de um dia estarmos com o Senhor no céu. Que nós possamos viver aqui nessa terra, ó Deus, de maneira que agrade ao Senhor, de maneira que seja, Deus, que demonstre que realmente aquilo que o Senhor fez na nossa vida e que somos realmente seguidores do Senhor. Muito obrigado, porque sabemos que esse sacrifício foi dolorido, que esse sacrifício custou um alto preço, mas o Senhor pagou esse preço na cruz pelos nossos pecados. Muito obrigado, ó Deus, que isso nos garante hoje ter comunhão com os irmãos e nos garante hoje, ó Deus, o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Amém. Convido a igreja a se colocar em pé, nós vamos cantar um hino para encerrar o nosso culto. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz até por uma coroa trocar. Que essa seja a verdadeira mensagem das nossas vidas, servindo ao Senhor. Fugiu,
cruz, dando a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Lá da glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Ele me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com Ele no lar, sua glória pra sempre vou ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Amém. Vamos orar. Deus amado, nós somos muito agradecidos ao Senhor, ó Deus, por essa salvação tão maravilhosa, tão imerecida. Ó Senhor, nos ajude, Pai, a confiar em Ti, assim como nós aprendemos hoje, a saber enxergar o Senhor, ó Deus, até mesmo no meio das tempestades, no meio das dificuldades, e reconhecer quem Tu és, ó Pai, um Deus poderoso, um Deus soberano, um Deus que está acima, Pai, de todas as dificuldades, de todas as tempestades. E nós, ó Pai, fomos chamados para ser Teus filhos, ó Deus, guardados pelo Senhor. Ó Deus amado, que possamos estar sempre firmes em Ti, sempre nos alimentando contigo, Pai, e carregando a nossa cruz, Te agradando, ó Pai, no nosso viver. Nós oramos assim, Pai, Te pedindo, Senhor, que o Senhor abençoe a nossa igreja, abençoe as nossas vidas, abençoe, Pai, aqueles irmãos que estão em casa, ó Pai, que não puderam vir, mas que o Senhor esteja, Pai, abençoando cada vida, Deus. Cuida de nós, ó Pai, dá-nos uma semana abençoada, Deus, e que agora, ó Pai, o amor de Deus, o Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Teu Santo Espírito esteja sobre a Tua igreja, sobre cada vida que ora conosco nesse momento, desde agora e para todo sempre.
Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Apenas alguns avisos para nós encerrarmos o nosso culto. Na semana que vem, nós teremos aqui o nosso culto em comemoração ao Natal, tá? Dia 20. Nós não teremos programações no dia 24 e nem no dia 31, tá? Natal e Ano Novo. Mas na semana que vem, no domingo, aqui pela manhã, às 10 horas da manhã, nós teremos então um culto com foco mais no Natal. Teremos também a participação aqui das crianças, né? Teremos aqui uma apresentação delas. E também nós estamos preparando um vídeo da igreja também, né? Uma mensagem de Natal da igreja para nós passarmos aqui no culto, depois para nós divulgarmos nas redes sociais. E para isso eu preciso da ajuda dos irmãos também. Então, qual que é a ideia? De cada irmão nos ajudar gravando 10 segundinhos, né? Rapidamente, falando o que o Natal significa para o irmão. E aí nós vamos juntar esses vídeos, né? E teremos então uma mensagem da igreja. Aqueles que quiserem e puderem, a irmã Bruna vai estar fazendo essa gravação, né? Agora pela manhã. Os irmãos podem procurar ela já filma os irmãos, aí os irmãos não têm essa preocupação durante a semana, de gravar, de depois ter que mandar para a gente, né? Os irmãos já gravam aqui rapidinho, já falam, o Natal para mim significa isso, 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 e pronto, rapidinho. Se não puder, e aqueles que estão em casa também, se quiser gravar em casa e mandar para a gente, né, também façam isso, mas façam até quarta-feira, para nós termos esse tempo, né, de depois preparar esse vídeo, e tenho certeza também que vai ser uma bênção, tá bom? Nós teremos um ensaio agora, né, depois do culto aqui das crianças também, aquelas que quiserem participar, né, para esse domingo, teremos agora aqui depois do culto, e creio que são só esses, né? Então tá bom, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, pastor Alex, família, né, por terem nos abençoado, por estarem conosco aqui. Família Lovati também nos ajudando aqui na música, que Deus abençoe. E tenham todos uma excelente semana. Nós teremos agora um pós-lúdio. Encerre o seu culto também orando ao Senhor, fazendo a sua oração ao Senhor nesse momento.